Um. Olha lá quem tá ao vivo. Aqui, ó. A neném. Vamos ver que tá se formando aqui a nossa rede, né? Vem mais pra cá. Vai participar comigo hoje. Você tá realmente parecendo... Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos se formando nossa rede agora. Boa noite a todos. Estão chegando exatamente 8 horas e 20 minutos. Né, filho? Vocês vão participar agora ao vivo com todo mundo, é isso? Nossa! Boa noite, Sirlene. Boa noite a vocês que estão participando com a gente aqui da nossa live. Eu queria falar uns tópicos para vocês antes de começar um bate-papo com a Júlia. A Júlia já está preparada para entrar com a gente daqui a pouquinho. Primeiramente, falar assim: o nosso Instagram ele é voltado justamente para que nós possamos conversar sobre o Cromossomos 21, né? E conversarmos sobre as nossas necessidades, o qual nós, que somos pais e mães de pessoas que têm necessidades especiais, possamos trocar ideia, né? Então, primeiramente, eu agradeço a todos que estão aí presentes comigo. Eu acho que essa noite vai ser uma noite mais do que especial, porque vem uma profissional realmente capacitada para bater um papo conosco, né? Manuel chegou também, tá Silene, tá Giler, tá aí. Então assim, vamos entrando, gente, vamos convidando os amigos para participar com a gente desse bate-papo, porque é muito especial mesmo. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa tão capacitada, né, para nos passar informações. Então nós temos que aproveitar o máximo disso. Um pouquinho que eu conversei hoje na clínica que eu frequento, na Neurovital, é que essa profissional que vai bater um papo com a gente, ela tem um potencial muito grande. Ela tem conhecimento. Apesar de uma aparência de uma pessoa muito jovem, ela já tem experiência e tem uma bagagem aí para passar muita informação para nós. É bem legal, vai ser bem bacana, né? Para que a gente possamos tirar algumas dúvidas do nosso dia a dia com nossos pequenos especiais, né, filho? Você está preparado? Não é muito preparado não, porque já tomou mamadeira. Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim: eu acho que vocês têm acompanhado que eu tenho colocado bastante sorteios na nossa rede, né? Esses sorteios, eu quero deixar muito claro para vocês que assim, quem vai ganhar a premiação são só vocês. Nós aqui desse lado só estamos participando em prol de duas coisas: o Arthur ganhar a roupinha dele no final durante o mês, né, que é uma parceria de roupa para ele, e vocês vão estar ganhando a maquiagem, a unha, cabelo, a limpeza facial, a sobrancelha. Então é muita coisa legal que vocês podem nos ajudar participando desse sorteio, né? E o sorteio é muito básico, gente. É vocês estarem ali colocando o nome dos amigos, tá seguindo o Arthur e seguindo a Imba ou os demais que eu estou colocando ali. Então me ajudem, tá? Me ajudem muito, participe desse sorteio, indica teus amigos. Se vocês ganharem e não quiserem a premiação, dê para outra pessoa, vai ser muito legal. Mas é assim, eu não quero banalizar o meu Instagram. O sorteio é um presente que ele está ganhando para dar para vocês. Porque assim, o Instagram dele, ele é formado por 95% o público família. Então você merece, né? A mamãe merece, a prima merece, a irmã merece. Participa do sorteio, me ajudem, por favor. Vai ser muito interessante, ainda mais para essas pessoas que estão ali chegando para ser parceiras nossas, né? E vão ficar felizes e vão ver realmente que está dando viabilidade na negociação. A negociação que eu falo é eles estarem presenteando vocês e vocês estarem cada vez mais seguindo a gente, né? Então, de novo, vamos lá. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos felizes de estar recebendo vocês na nossa casa. Hoje eu estou parecendo a bancada do Jornal Nacional, porque ele está tomando mais espaço do que eu. E a gente está feliz por estar participando agora um pouco mais intensamente dessas lives. Eu vou chamar agora para participar dessa live nesse momento a Júlia, né? E aí nós vamos estar começando a bater esse papo de imediato com todo mundo. Tá legal? Para que nós possamos tirar essas dúvidas e todo mundo realmente interagir comigo agora. Podemos fazer assim?
Lá no cantinho, todo mundo tem o coraçãozinho. Então, se vocês puderem apertar aqueles coraçãozinhos, ele vai explodir as lives. Isso é maravilhoso. Eu não sabia disso, tá, gente? Cada vez que o coraçãozinho ele sobe, significa que a interatividade para nós é muito melhor. Podemos contar com vocês nessa parte de colaborações também. Perguntas também vai ser legal. Isso, aqueles coraçãozinhos ali, ó, que vão batendo naquele canto. É bem interessante mesmo, tá? Então, ok. Eu vou chamar a nossa amiga Júlia para ela desse bate-papo de pai para profissional. Eu coloquei dessa forma para que a gente possamos interagir, para que nós possamos realmente saber como é o mundo dentro do uma neonatal, como é a profissão de uma fisioterapeuta e o porquê que ela escolheu tudo isso, né? Vamos lá de novo. Vamos lá. Júlia, tá por aí? Ju. Vamos lá. Espera aí, galera. De novo. Preciso que ela entre aqui comigo. Eu mandei um convitinho para ela. Ju, tá por aí? Eu te mandei um convitinho, você tem que aceitar lá no cantinho para que nós possamos fazer essa live juntos, tá? Vamos lá de novo. Espera aí. Calma aí, gente, que às vezes eu apanho também um pouquinho aqui para... Ok. Espera aí. Eu acho que deu algum probleminha ou ela não está online. Júlia, você está online? Dá um alôzinho para nós. Espera aí, galera. Eu acho que ela deve estar sem rede. Vamos ver o que está acontecendo. Problemas técnicos, mas a gente resolve, tá? Vou ver aqui. Ok. Chamei de novo. Perfeito. Ela deu um okzinho ali para nós. Aguardando a Júlia. Eu vou até contar, que provavelmente ela vai entrar agora. 3, 2, 1. Ju, te mandei ali o convite. Aguardando. Conseguiu, Ju? Ok, ela entrou, galera. Perfeito. Boa Olá, noite. boa Tudo bem? noite. Tudo ótimo e com vocês? Maravilha. Como é que tá a tua transmissão aí? Tá bem limpa? Tá ouvindo a gente legal? Tô sim. Primeiramente, um prazer falar com você. Obrigado por aceitar nosso convite, né? Eu que agradeço. É uma honra poder participar com vocês. E agora eu vou deixar você se apresentar para a galera, né? Que tá todo mundo na expectativa de conhecer a Júlia, a profissional que tanto o mercado já está conhecendo. E olha que você nem sabia disso. Por onde eu passei hoje, falei o teu nome, tá bem vista e tá bem requisitada já por aí, viu? Ah, Parabéns. obrigada. Então, assim, gente, vou me apresentar. Eu sou a Júlia Garzin, sou fisioterapeuta. Eu trabalho na UTI neonatal do Hospital Regional, aqui em São José. Então, eu sou fisioterapeuta da UTI neonatal. Em paralelo ao trabalho na UTI neonatal, eu sou fisioterapeuta pediátrica domiciliar. Então, eu atendo as crianças a domicílio, crianças com atraso no desenvolvimento, crianças que tenham alguma sequela, às vezes, do nascimento, que teve alguma complicação, crianças que nasceram prematuras ou, por exemplo, crianças que já têm um diagnóstico que precisam de acompanhamento com físio. Então, a própria síndrome de Down, criança com paralisia cerebral. Então, são os principais motivos deles fazerem físio. Mas também, quando chega mais perto do inverno, essas crianças às vezes têm comprometimento respiratório. Então, a gente também ajuda essas crianças nessa parte da físio respiratória. Então, essa é a minha principal atuação. Além disso, eu sou coordenadora de uma pós-graduação aqui em Florianópolis, na área de pediatria e neonatologia. Então, a minha área de trabalho e de estudo é na área de pediatria e neo. Que massa. Juliana, olha só. Eu mesmo como pai, né? Eu admiro a profissão de porque tudo que vem sendo feito no trabalho para o Arthur é devido a profissionais como você.
né? Capacitadas, e não só pela capacidade técnica, mas pelo empenho, pelo amor e a dedicação que vocês se colocam a um pequenininho como esse, né? Eu Sim, te com pergunto, certeza. a tua opção por ser fisioterapia e trabalhar dentro do Manel, foi levada a que caminho? Você tem alguém na família que passou por uma necessidade ou não? Foi uma opção de escolha realmente sua? Na verdade, a minha história com a físio começou porque quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, eu fui paciente de físio. Então, eu fiz físio ali uns 2 anos na minha cidade, por outro motivo. Então, era físio postural, né? E daí, quando eu fiz a físio, eu acompanhava na clínica o trabalho do fisioterapeuta com outras crianças, né? E na época, eu acompanhei uma criança, então, ela devia ter uns 4, 5 meses, mais ou menos, na época. E ela tinha nascido com luxação de quadril, então ela precisava fazer físio, ficou quase 6 meses com o gesso. Então, foi uma criança que eu acompanhei, assim, e que quando ela chegou, ela estava com o quadril engessado, não conseguia se movimentar direito e tal. E daí, quando ela estava ali com 1 ano e meio, mais ou menos, ela recebeu a alta da físio, já correndo, andando, bem, bem tranquila. E, na verdade, eu acompanhei essa evolução dela, né? E Uhum. ali me deu um start, assim. Ali eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com isso. Então, eu nunca tinha tido nenhuma experiência, nenhuma vivência com a área, né? Mas aí, quando eu tive essa vivência pessoal de acompanhar a reabilitação da criança ali, de poder ver, né, como ela tinha evoluído com o trabalho do fisioterapeuta, nossa, daí eu me encantei. E daí eu decidi que eu ia fazer físio mesmo, lá com os 15 anos mesmo, e não prestei nenhum outro vestibular, fiz físio e entrei na físio. Que Então, massa! foi bem de coração a escolha. Ou seja, né, você não está apenas na profissão, você é a profissão, na verdade, né? Sim, Porque tem aham. muitas pessoas que apenas estão na profissão e não são a profissão. Isso é bacana. É onde vem uma recompensa muito grande, né? Uma Claro, com coisa que muitos certeza. pais perguntam assim diretamente para mim estar repassando para você. Muitas Tá. pessoas estão mandando boa noite e uma das perguntas é: você vê que a criança, quando nasce, ela já tem uma necessidade de fisioterapia ou não? Isso vai com demanda de tempo a tempo. Né? Como é que você vê a necessidade de uma criança na fisioterapia? Onde vêm os princípios? Tá. Então, há alguns anos a gente já foi ganhando espaço, né, da fisioterapia dentro das UTIs neonatal, justamente por ver a necessidade dessas crianças terem um atendimento de fisioterapia. Isso a gente vai considerar qualquer criança. Então, se essa criança nasceu prematura, se essa criança nasceu no tempo certo, mas precisou ir para a UTI, são crianças que saem do que a gente estava esperando, né? Então, o que todos os pais esperam é que essa criança nasça e vá para casa, né? Quando Sim, ela sai desse trajeto, digamos assim, né? Então, ela precisa, no meio do caminho, passar por essa internação, precisa de um cuidado especializado. Ela está num meio totalmente diferente. Então, a físio já começa nessa fase, a físio já precisa entrar nessa fase para amenizar o que tem nesse processo. Então, seja por uma questão respiratória, que às vezes essa criança pode ter uma dificuldade, ou uma dificuldade de movimento, ou mesmo a gente tem um efeito muito grande para amenizar os desconfortos que essa criança venha a ter de procedimentos que não podem ser evitados. Então, vamos imaginar, dentro da UTI, precisa tirar sangue, precisa fazer um acesso. São procedimentos que não podem ser evitados, mas que essa criança tem um desconforto, gera dor, né? sim. E se a gente não for trabalhando com essa criança, ela pode ter questões sensoriais alteradas por muito tempo, né? Então, tem vários estudos hoje que falam que essa memória de dor pode permanecer acima de 2 anos com a criança. Então, assim, se a gente for considerar que isso não for trabalhado, essa criança, por exemplo, vamos imaginar, se ela sente muita dor na mão, se ela tem muito acesso na mão, quando ela chegar, às vezes, numa fase escolar, ela pode ter mais dificuldade de escrever, porque ela tem uma memória já de dor mais facilitada, que a gente fala, né? Ou, por exemplo, no pé. Às vezes a criança tem uma dificuldade maior de colocar o sapato e tal, porque ela tem uma sensibilidade alterada desse período. Então, num primeiro momento, quando a gente fala da físio
nesse período neonatal, tem essa função de tratamento, quando a criança apresenta um desconforto, mas também tem uma função preventiva, de amenizar que essa criança venha a ter mais complicações do que precisa, né? Então, a gente tem esse olhar bem global para o todo da criança. Ela precisa ficar o mais tranquila e relaxada possível para ela conseguir se desenvolver melhor. Que massa. Ô, Júlia, uma vez que você é solicitada no departamento da neonatal, né? É passado para você as informações dessa criança. Eu lembro quando o Arthur nasceu, né? E a primeira posição que me falaram assim, olha pai, conversa primeiro com o especialista. E eu falei, eu não sabia até então que o Arthur ele era cromossomo 21, né? Eu fui me deparar com a situação naquele momento. Aí, naquele momento que o médico não, a pessoa responsável do departamento naquele momento falou assim, eu acho melhor você conversar com o especialista para ele te passar algumas orientações. E eu já me deparei com a situação, falei, não, eu estou vendo com o meu filho especial. É passado para você, profissional lá dentro, olha, Júlia, acabou de nascer um bebê com síndrome de Down. Então, você já começa a preparar as atividades que vão ser feitas com ele naquele tempo que ele vai permanecer na UTI? É isso que você faz? Na verdade, assim, quando a gente pensa do trabalho da NEL, a gente fica dentro da neonatal hoje 24 horas por dia. Então, a gente tem filho hoje nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Então, quando eu estou de plantão, por exemplo, vamos imaginar, eu estava de plantão à tarde. À tarde eu tenho acesso a todos os casos, né, das crianças, então eu sei as crianças que estão internadas, o que elas têm, e baseado no quadro dessa criança, a gente define as condutas, o que ela precisa, que tipo de estímulo ela precisa, que tipo de manuseio ela precisa. E daí a gente faz um trabalho tanto com as crianças, mas também a gente tenta já começar a ir orientando as famílias também, porque hoje a gente tem um trabalho bem grande para tentar que essas crianças não fiquem sem fisioterapia quando elas saírem do hospital. Isso era uma lacuna bem grande que a gente tinha antigamente, que era, primeiro não tinha fisio no hospital, aí depois essa criança demorava um tempão para chegar no fisioterapeuta. Hoje a gente já consegue que tenha fisio no hospital, então o nosso objetivo é tentar que isso se mantenha, que logo que ele saia do hospital, ele continue atendimento. Pode ser numa clínica, que nem o Arthur acompanha, pode ser no domicílio, onde ele conseguir fazer esse segmento, né? Então, a gente tenta fazer essa conversa, esse segmento que a gente chama, para que a criança nunca fique desamparada, né? Então, a gente já começa a tratar essa criança ali dentro, mas com o objetivo de que isso permaneça a longo prazo. Entendi. Deixa eu fazer um questionamento, né? Para mim também ter esse posicionamento teu. O teu trabalho hoje é no Hospital Regional aqui de São José, né? Certo, aham. E uma vez que você tem um acompanhamento numa criança e você vê as necessidades delas muito mais além do que apenas naquele departamento. Você já acompanha essa criança lá fora através de um outro programa do SUS ou não? O teu trabalho é especificamente ali? Tá. Então, assim, hoje a gente não tem, pelo SUS, nenhum programa de segmento. Isso é um projeto, né? Existe um projeto em andamento no hospital, que seria o quê? Que essa criança retornasse depois que sai do hospital. Então, ela recebeu alta da UTI. O projeto é que ela volte depois que ela saiu da UTI e possa acompanhar com pediatra, com fonoaudiólogo e com fisioterapeuta, sendo atendido até 6 meses de vida dentro do próprio hospital, que facilitaria bastante o acesso, né? Que é esse período até 6 meses é o período mais difícil de se conseguir esse segmento, né? A criança ainda está no começo de vida, às vezes a família não consegue o atendimento, a fisio, a fono, enfim. Então, isso é um projeto que a gente tem em andamento. Mas, na prática, o que a gente tem hoje vinculado ao SUS é assim, quando essa família está sinalizando que ela vai receber alta, né, a gente conversa com a equipe e o médico sinaliza que ele vai receber alta. O que a gente fez foi um protocolo de encaminhamento, né? Então, certo. Assim, como a rede pública ela não consegue abarcar todas as crianças, ela não consegue atender todas as crianças, até por ser um atendimento muito especializado, a fisioterapia pediátrica, né? Então, o que a gente fez
foi um protocolo de encaminhamento, que é uma parceria com as universidades, e daí as universidades fazem esse atendimento gratuito, e também a gente tem a parceria com a Fundação Catarinense de Reabilitação, o Centro Catarinense de Reabilitação e a APAI, as APAIs. Então, o que a gente faz é assim, a gente vê que essa criança está de alta, a gente vê de onde que é o município de origem dessa criança, e daí a gente encaminha para alguma dessas instituições. Então, essa é a forma que a gente tem de garantir que essa criança tenha um segmento, e como a gente tem uma rede de fisioterapeutas que está sempre em contato, o que a gente consegue é assim, quando eu sei que a criança vai de alta, eu sinalizo para a fisioterapeuta lá da APAI que ela vai de alta, ou eu sinalizo para a fisioterapeuta da UDESC que ela vai de alta. Daí a gente faz essa rede, mas é uma rede articulada, digamos que de forma informal. Isso não é via políticas de saúde, porque isso a gente ainda não conseguiu. Sim, então a gente faz uma rede informal. Então, quer dizer, vocês profissionais da área de fisioterapia, vocês têm uma rede que vocês se conversam e começam a passar a informação da necessidade da população, às vezes, e muitas pessoas não sabem disso, né? Exatamente. Ou seja, é um projeto social de vocês mesmo. Sim. Então, vocês que passam de aluno a profissionais, vão passando a informação e vão fazendo para nós esse trabalho maravilhoso, né? Sim. Que é a inclusão, a preparação deles para esse mundo. Isso é muito bacana. Então, já um parabéns maior ainda para você. Muito obrigada. Eu, quando me deparei com toda a situação, eu fiquei muito perdido, né? Em relação a como lidar com o Arthur. Porque, ao princípio, momento, ali mesmo na NEL, eu até tirei o chapéu para uma profissional que me falou assim, olha, tu vai só nesse caminho aqui que muita coisa vai se acontecer. E eu não sabia que o filho dela também já era um síndrome de Down. Então, foi um passo muito bacana, né? Foi muito legal. Sim. Continuando para você, eu queria falar assim, a tua preparação, ela é diária, né? O teu estudo, ele sai da faculdade e passa a ser uma coisa diária, né? Atuando em campo ou não? Você sempre está em treinamento, sempre se aperfeiçoando. Como que é a tua parte para se tornar uma boa profissional como você é? Na verdade, a fisioterapia na área neonatal, ela é bem específica. Então, a gente tem uma formação. Então, eu fiz a formação em Curitiba. Então, eu fiz uma formação em terapia intensiva, neonatal e pediátrica. E daí, nela, a gente aprende tanto a parte teórica quanto a parte prática do trabalho que é desenvolvido numa UTI. Aí a gente é supervisionado por outros professores e daí a gente vai aprendendo. Depois dessa residência, eu comecei a trabalhar no ambiente de neonatal, de UTI neonatal, mas aí eu diria que, assim, semestralmente a gente sempre está fazendo curso e se atualizando. Então, assim, cursos... tem alguns cursos que a gente chama que são principais, assim, nessa área. Então, por exemplo, o método reequilíbrio tóraco-abdominal, que é de fisioterapia respiratória, uma fisioterapia respiratória mais gentil, a gente faz essa formação e hoje eu diria que ela é pré-requisito para a gente trabalhar no ambiente de neonatal, pelo cuidado tão específico e especializado que tem que ser para as crianças. Então, a gente tem essa formação, a gente tem, por exemplo, a formação do método Bobat, que também é uma formação que é bem importante para tu saber como é que é a melhor reabilitação dessa criança, até conseguir direcionar isso a longo prazo. A gente participa também, eu faço vários congressos, participo de vários congressos para sempre estar me atualizando, porque acaba que na área da saúde a gente tem muito conhecimento chegando, muito artigo, então é um conhecimento que nunca acaba, assim, né? É um processo bem contínuo. Então daí eu diria que semestralmente, hoje em dia eu continuo fazendo curso, atualização, lendo artigo, para conseguir oferecer o melhor aí para as crianças no atendimento. Bacana. Ô Juliana, algumas mães, né, elas questionam alguns tipos de fisioterapia, porque acham que a criança sente dor, acha que a criança sente desconforto, né? Eu tenho acompanhado muito a profissional que me acompanha, ela é fantástica, ela tem a parte profissional e ela tem o amor que ela coloca, porque já são 6 meses acompanhando
o meu filho ali, né? Certo. Então, o que eu falo para você assim? As crianças, elas sentem desconforto quando vocês torce, retorce, puxa, né? Eu já entendi que você falou que é uma preparação da tua parte, uma preparação para eles suportarem os preparativos dentro da neonatal. Mas o pós saída da UTI, que é a necessidade da fisioterapia, eles sentem desconforto realmente? Isso dá um trauma para eles? Então, o nosso objetivo na fisio neonatal e na fisio pediátrica é que essa criança nunca sinta dor, né? Então, essa é a nossa principal prerrogativa, assim, de que essa criança ela esteja confortável, de que essa criança se sinta bem, que o teu atendimento faça com que essa criança fique ainda melhor na hora que terminar o teu atendimento, né? Então, desde o ambiente ali da NEL, o objetivo é sempre que, assim, se essa criança está irritada, que ela fique mais calma, se ela está chorando, que ela está dormir. O objetivo é sempre promover o conforto e reequilíbrio dessa criança, para que ela se organize, para que ela consiga mamar melhor, para que ela consiga dormir melhor, e a recuperação dela vai ser muito melhor. Quando a gente faz um atendimento pós-hospitalar, quando ela chega na clínica ou no domicílio, o objetivo continua o mesmo. Só que, lógico, que a gente vai ter o enfoque para o desenvolvimento, para a reabilitação, mas, assim, o objetivo sempre vai ser respeitar os limites dessa criança. Então, tem dia que a criança está mais estressada, que ele está um pouco mais irritado e que talvez o rendimento seja diferente. Mas a gente nunca vai fazer nada, assim, forçado com a criança, nada que cause desconforto, que cause dor com essa criança, porque o nosso, pelo menos a minha concepção, assim, é de que a fisio tem que ser agradável para promover a melhor recuperação dessa criança. Se eu estiver fazendo alguma coisa na força, assim, se eu estiver fazendo alguma coisa que esteja incomodando essa criança, eu não vou estar respeitando ela, né? Então, o meu princípio é de respeitar, assim, os limites dessa criança. Talvez tenha um dia que ela renda um pouco menos, que ela está um pouco mais chorosa, mas eu vou tentar aliviar, então, deixar ela um pouco mais relaxada, nunca causando dor e desconforto para essa criança. É que nem a Valesca colocou ali agora para nós, ó, que o filho dela não sente dor, só às vezes reclama porque está começando a perceber alguma coisa que não era como antes, ou seja, alguma mudança na rotina da fisioterapia. Isso pode acontecer, né? Ah, não, com certeza. Isso pode acontecer, porque o que a gente vai considerar principalmente quando a criança vai ficando maior, ela já vai conhecendo como é que funciona a fisioterapia, né? Então a gente tem que ir sempre tentando dinamizar, porque senão eles vão ficar enjoados, né? Entendi. Na verdade, assim, que nem ela colocou agora, né? A mudança é necessária, porque senão vira uma rotina. Eles falam, não vou mais, né? Porque já não teve mudanças, né? Igual uma academia, uma educação física, então sempre tem alguns momentos de mudança, né? Isso realmente acontece. Exatamente. E fala para mim que você tem um outro projeto, né? Você, além da NEL, você atua também num outro projeto. Qual é o outro projeto seu? Então, o que eu trabalho fora da NEL é o atendimento domiciliar, né? Então, o projeto é de trabalhar com as crianças no ambiente do domicílio, junto com as famílias. Então, eu faço um trabalho junto com as famílias que é ensinar como que eles podem estimular melhor essa criança e otimizar as rotinas de casa para essa criança se desenvolver melhor, né? Porque hoje a gente sabe da fisio que o resultado da recuperação dessa criança, de um bom desenvolvimento, ele está ligado à parceria da família com os profissionais, né? Há um tempo atrás se dizia a criança só vai melhorar com o fisioterapeuta. Na verdade, hoje a gente vê que a gente olha essa criança como um todo. Então, o meio que ela está envolvida faz toda a diferença, né? Então, eu trabalho desde a época que eu fiz o mestrado, eu fiz meu mestrado com isso, com orientação domiciliar para as famílias, né? Em que as famílias elas eram orientadas a ajudar o paciente, ajudar a criança a brincar, a fazer atividade, a fazer exercício. Então, esse é o objetivo do meu trabalho. Eu trabalho com atendimento das crianças, mas também eu presto esse treinamento com as famílias, que é por meio de orientações, por meio de vídeos, por meio de atendimento
com a família toda tá junto, faz o atendimento. Então, seria uma participação maior da família nesse processo de reabilitação. E o resultado, eu tenho visto que é um resultado muito maior, né? Porque essa família se sente mais envolvida, eles sabem como manusear essa criança. Muitas vezes, tu, como pai, pode dizer até melhor isso de as inseguranças que se tem quando essa criança chega em casa, né? Como é que vai segurar no colo? Como é que vai dar banho? Como é que eu vou pôr sentado? Como é que eu vou dar mamar? É muita dúvida, né, Eduardo? Meu Deus, eu não sou referência para isso, porque eu sou estabanado, né? Ah, E eu entrava em pânico um monte de coisa, de como pegar. O peso da mão já é referência, né? O peso da mão, sim, a forma que tem que virar ele. Então, quando eu tive essa necessidade, né? Eu fui na Fundação Catarinense, certo? pedi auxílio para as pessoas. E ali eu vi que eu estava com. Em português, claro, desculpa, eu estava ferrado, porque são muitas pessoas com necessidade. Não existe só o Arthur, né? Sim, Então o Fábio, nosso amigo, o Joaquim é fantástico. Então não existe só o Arthur, não existe só o Joaquim. Existem milhões de Arthur, milhões de Joaquim, de Manuel, de Gabriel. Então eu falei assim, meu Deus, ou eu como pai aprendo o que você, profissional, me ensina e eu levo para dentro da minha casa e eu faça com ele o que você faz aí, né? Porque às vezes, uma ou duas vezes na semana, eu sei que é legal para ele, mas se eu puder todo dia fazer, melhor ainda. Fui até criticado na postura que eu estava fazendo muito. Eu falei, não estou fazendo muito. Eu vou brincar com ele, eu estimulo ele. Eu vou dar banho nele, eu estimulo ele. Só que orientado, né, por vocês que são profissionais, de que forma que eu tinha que pegar, porque isso dava muito medo para mim, né? E eu tenho certeza que muitas que estão ali com a gente agora também passaram por isso, né? Só que não tiveram a oportunidade que eu tô tendo. Graças a Deus, eu tô tendo uma oportunidade maravilhosa. E que nem tem uma profissional batendo esse papo com a gente, você mesmo, quando sai dali, passa certas orientações para nós. É que eu não me lembro de cabeça, que minha cabeça naquela época estava muito no turbilhão, né? aham, com certeza. Foram dois fatores muito complicados naquela época, né? Está me olhando, ele fica me olhando sério, que eu não estou mentindo, tá vendo que ele está olhando para mim. Então, assim, eu trouxe para minha casa, para minha realidade, tudo aquilo que vocês me passam, né? Olha, cambalhota, assim, assim, assado. Mas eu queria aprender como que era cambalhota. Não é Uhum. simplesmente pegar a criança e virar e acabou, não, né? Tem tudo um jeitinho de fazer, né? E você aprende num boneco, não é? Se eu não me engano. Sim. Ou não? E É, quando você vai para campo é complicado. sim. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende só com boneco, né? Então a gente não atende as crianças. Mas daí na pós-graduação e na residência, daí a gente é supervisionado por outros professores. E daí a gente começa a fazer assim, aquela prática supervisionada que é dita, né? Então daí a gente aprende com os professores os manuseios, como é que vai manusear essa criança. E daí a gente começa a ir aprendendo na prática também e a vivenciar, né? Mas esse aprendizado ele é muito mais rico quando ele está aliado à família, né, Eduardo? Porque isso que tu disse, mesmo que a criança faça físio 3 vezes por semana, ainda assim vão ser 3 horas na semana, né? Mas vamos imaginar quantas horas essa criança fica com a família, que fica com os avós, que fica com o tio. Então, a rede tem que estar muito bem orientada, né? O que eu vejo em determinado momento lá atrás, a gente tinha profissionais que tinham uma postura assim de criticar a família, né? Não, que a família não faz nada, a família não estimula. Mas na verdade era uma postura também do profissional de não ensinar essa família. Porque quem aprende a Entendi. trabalhar com essa criança somos nós profissionais, né? Então os pais Sim. da família, eles vão ser orientados por nós. Então se a gente não fizer esse trabalho, fica fragmentado, né? Essa criança vai ficar faltando essa estimulação no dia que ela não foi para físio ou no horário que ela não está na físio. E isso pode ser muito otimizado se essa família for orientada, né? Então, por isso a importância Aham. desse trabalho. Ô, Júlia, olha só. Existem diferenças, né, de comportamento na fisioterapia. Por exemplo, a criança com autismo, ela recebe um outro tipo de fisioterapia diferente do síndrome de Down ou não?
paralelamente ao mesmo segmento? Ou realmente é isso que eu estou tendo a visão? Cada caso é um caso, existe certo tipo de fisioterapia para cada situação. Se a gente for pensar nas especialidades da fisioterapia, a gente vai considerar que a especialidade que vai atender tanto o Arthur, quanto uma criança com paralisia cerebral, quanto uma criança com autismo, a gente vai estar falando da neuropediátrica, né? Tá. Dentro da neuropediatria, a gente tem conhecimentos diferentes em que a gente vai direcionar de acordo com o que a criança apresenta. Não quer dizer que nenhum exercício vai se repetir. Pode ser que alguns manuseios se repitam, da criança que tem autismo, da criança que tem síndrome de Down. Mas ele é extremamente direcionado para o caso de cada criança. A gente vai direcionar com a idade dessa criança, com que tipo de movimentos que essa criança apresenta, que tipo de dificuldades que ela apresenta, para a gente poder otimizar isso. Então, é como se a gente tivesse uma grande área, que é a neuropediatria, e daí dentro da neuropediatria a gente tem conhecimentos específicos. Tanto é que se a gente for listar os cursos que a gente tem cursos específicos para crianças com autismo, a gente tem cursos específicos para crianças com paralisia cerebral, e daí eles vão se unindo, né? Os conhecimentos eles vão se agregando para a gente oferecer o melhor para a criança daí. Entendi. Olha só, você faz parte de uma nova geração, né? Calculo eu que você deve ter vindo de 80 para cá, né? Você é nova, né? Uma moça nova. Então, o teu conteúdo ele é baseado numa realidade, né? De um mundo moderno, né? Antigamente, a nossa visão, né, de adolescente, ela era muito quadrada, né? O profissional mandava e a gente acatava. Hoje, como você falou, você trabalha em parceria com a família, né? Você vê as necessidades, porque você passa de ser fisioterapia até psicóloga ao mesmo tempo, né? Passando confiabilidade para quem está aqui em casa ou quem está na sua frente. Na escola, quando você está ali, já passam para você essa diretriz ou você foi criando a tua forma de trabalho? Tu diz na graduação ali, na faculdade? Na graduação, porque assim, eu sei que os profissionais que te passaram toda a teologia do teu conteúdo de profissional, eles são de uma época antiga, né? Eu acredito que não são tão jovens como você. Então, eles têm uma certa visão, né, do mercado, aquela visão quadrada. Tu chegou no momento que nós estamos vivendo uma era cibernética, por exemplo, né, que tudo é computador, tudo é celular, tudo é via online, não existe mais o headset praticamente. E você vem para campo, né? Você tem que fazer uma mistura da tua parte jovial, né, no atendimento, e na parte séria. Então, minha pergunta ali, que eu queria colocar para você, assim, a tua metodologia de trabalho hoje, ela é futurista, ela não é uma coisa retrô, né? Você passa de ser fisioterapeuta ao mesmo tempo para ser uma psicóloga para interagir com a família. Você criou a tua metodologia de trabalho ou não? Isso lá na faculdade te ensinaram a atuar como você atua hoje? Entendi. Na verdade, quando eu fiz a faculdade, a forma com que a gente aprendia era nesse modelo um pouco mais quadrado mesmo, né? Quando eu fiz a pós-graduação, a residência, ainda estava em processo de desenvolvimento, ainda não estava tão avançado. E o que eu fui percebendo? Conforme eu estava atendendo as crianças, porque daí eu tive essa formação e fui começar a atender, né? E fui tendo experiência. Eu ia vendo que não rendia se eu não tivesse contato com a família. Se eu só chegasse e atendesse a criança e fosse embora, o meu atendimento não tinha sequência, né? Então, depois de 2 dias eu ia voltar, mas muitas vezes essa criança podia não ter muito ganho naquela semana, porque dava um intervalo grande entre as sessões. Então, eu percebia isso. E daí, eu sempre fui de perguntar muito para as mães, para os pais, assim, eu sempre perguntei muito. Então, qual que é a tua dificuldade? Tu sabe como brincar? Tu sabe como pegar teu filho no colo e tal? Então, num primeiro momento, foi baseado em pesquisa de campo, se pudesse dizer assim, né? De eu ir conhecendo essas famílias e entendendo que estava faltando alguma coisa, né? Eu não estava treinando essa família ainda e eles não estavam tendo esse conhecimento.
quando eu cheguei no mestrado, eu encontrei com profissionais que, mesmo da era mais antiga, são profissionais que estão muito atualizados com o conteúdo científico. E daí, quando eu cheguei no mestrado, os professores que eu tive aula são professores que estão sempre conectados com conteúdos internacionais, né? Porque a gente sabe que a maioria dos artigos se publica fora do Brasil, os mais novos, assim, né? A gente tem muitas pesquisas bem renomadas fora do Brasil. E eu tive contato com professores que já tinham feito doutorado, pós-doutorado fora do Brasil, que publicavam em revistas de fora, e que eles tinham cursos, assim, muito mais modernos. E daí, no mestrado, eu comecei a ter mais contato nessa área, e daí, com uma demanda minha e da minha orientadora, a gente conseguiu chegar nesse caminho. Eu tinha essa demanda, eu falei, olha, eu quero trabalhar com essa família, eu quero chegar nessa informação, e ela me disse, olha, Júlia, isso é o que está em alta hoje fora do Brasil, a fisioterapia fora do Brasil só trabalha desse jeito, só trabalha junto com a família, ninguém mais trabalha fracionado. E daí a gente se uniu nesse ideal, então, que foi quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado. Então, num primeiro momento, eu tive bastante dificuldade de encontrar profissionais com essa visão, mas aí, conforme eu fui buscando, eu achei profissionais que já estavam mais para frente, com essa visão mais avançada, com essa visão mais moderna mesmo, né? E hoje, o que eu te digo é assim, existem muitos profissionais novos que ainda não estão tão abertos para essa visão, né? Então, do mesmo jeito que eu consegui encontrar profissionais mais velhos e que tinham essa visão mais moderna, né? Essa visão mais avançada de que a família tem que participar do processo da terapia, desse treinamento, dessa reabilitação, a gente tem, infelizmente, alguns profissionais que ainda ficam no modelo um pouco mais conservador, né? Dessa coisa que, eu domino a fisioterapia da criança e não vou compartilhar isso com o pai e com a mãe, porque ele não é fisioterapeuta. E a gente luta, e é justamente por isso que, quando eu organizei a pós-graduação aqui, esse foi o meu objetivo, de tentar quebrar um pouco esse conceito nos alunos, porque é uma coisa que precisa ir avançando, né? Para esse conhecimento poder chegar e melhorar mais crianças, a gente precisa difundir esse trabalho para mais profissionais, né? Então, essa é a proposta. Juliana, isso é uma coisa que, às vezes, nós que precisamos de um atendimento atencioso, né? Que é o caso que você faz. Você faz a tua parte técnica muito bem, mas a outra parte da atenção, que é fantástica, às vezes tem profissionais que não passam essa gentileza para nós. Muitos se deixam levar por esse tipo de atuação e, às vezes, deixam de levar as crianças nas FISO para criar um pouco dessa distância com o profissional. A tua sugestão, o que seria para o pai e para a mãe? Mudar para um outro profissional ou tentar sentar e conversar para ter um diálogo melhor com o profissional? Você acha que isso é válido ou não? É melhor se criar um novo caminho, uma nova filosofia e assim por diante. O que você pensa sobre isso para nós? Então, a minha visão é assim, que eu acho que sempre vale a pena tentar, sabe? Então, a primeira tentativa eu acho que vale, porque o profissional que está acompanhando o teu filho é um profissional que tu teve indicação de alguma forma, tu fez um vínculo de alguma forma e tu tem uma confiança, né? Então, a minha sugestão seria, primeiramente, tentar. Então, fazer uma conversa bem aberta mesmo com o profissional e dizer, olha, gostaria de participar mais, gostaria de estar mais envolvido no processo da terapia. Tanto é que hoje a gente já tem uma coisa assim, que os pais podem acompanhar a fisioterapia, né? Eles acompanharem livremente o atendimento. Então, não quer dizer que o pai tem que estar durante a fisioterapia, estar presente durante a fisioterapia, mas é aquele negócio que o pai pode ter livre acesso. Então, quando o pai quiser saber mais ou menos como é que está sendo a fisio, ele pode ir lá, vai dar uma espiada, vai ver como é que a criança tá indo, como é que ela tá brincando, como é que ela tá, né? Então, a minha orientação seria a primeira tentativa de ter essa conversa, né? De tentar participar. E daí, assim, a resposta vai variar muito, né? Eu já tive experiências com profissionais em que eu tentei trocar, por exemplo, informações de outras áreas e mesmo da física, que foram ótimas,
assim, o profissional não trabalhava dessa forma e eu comecei a fazer trocas e mostrar o benefício e eles foram, ah, não, então acho que dá para tentar, como é que tu faz? E daí a gente vai conversando e vai por um caminho bem melhor, mas tem profissionais já resistentes, né? Então, assim, eu acho que é difícil da gente julgar porque a gente não sabe se ele não faz dessa forma envolvendo a família, se é porque ele não tem conhecimento ou se é porque ele não deseja, né? Então, a minha sugestão seria tentar ver se esse profissional tem esse perfil, se ele está aberto a sugestões, né? E daí, caso tu veja que não tem essa ligação, que ele não está tão aberto, daí sim eu sugeriria buscar um outro profissional que conseguisse te envolver mais nesse processo terapêutico. Perfeito. Bom, eu não sou ponto de referência, vou falar de novo sobre isso, tá? Mas assim, em tudo que ele faz, eu acompanho ele, né? Eu Uhum. faço questão. Até porque eu acho que é uma obrigação do pai e da mãe estar presente em toda essa área de atuação. Quando você se depara com uma criança que seja cardiopata, muda completamente a tua atuação naquele momento com essa criança? Quando essa criança tem uma cardiopatia, a gente vai levar em consideração principalmente o quadro dessa criança. Então, que tipo de cardiopatia que a gente está falando e qual que é a compensação, né? Qual que é a repercussão dessa cardiopatia no quadro dessa criança, né? Então, eu já cheguei a atender crianças com cardiopatia que eram crianças de alto risco, crianças esperando, por exemplo, ganhar peso para conseguir fazer a abordagem cirúrgica, crianças que não podiam se cansar muito porque tinham uma dificuldade respiratória própria da cardiopatia e que precisava ficar monitorado 100% do atendimento. Então, eu chegava para atender a criança, ela estava com oxímetro no dedo, monitorizada, era uma bebê, ela tinha 4 meses quando eu estava atendendo ela, que foi logo que ela saiu da UTI. Então, por exemplo, ela era um caso de alto risco, então ela sim precisava de um cuidado bem meticuloso. Eu não conseguia fazer tudo o que fosse da parte da fisicultura, porque tinha risco, né? A gente diz que é risco hemodinâmico. Tem risco desse coração acelerar demais, tem risco desse coração parar, tem risco dela ter uma dificuldade de respirar. Então, a gente fica monitorizando mais intensivo. A gente já tem outras crianças que têm cardiopatia, mas que estão compensadas ou que estão equilibradas e precisa de um acompanhamento clínico, né? Nessas crianças, a gente tem um pouco mais de liberdade de movimento, liberdade durante o atendimento. Então, a gente vai sempre individualizar o que é o quadro dessa criança e qual que é a repercussão que essa alteração cardíaca traz, né? E daí sim, a gente vai sempre acompanhando. Acho que praticamente todo fisioterapeuta que trabalha com pediatria tem na bolsa um estetoscópio, um oxímetro. Então, para esse acompanhamento sempre que for necessário. Então, esse é o meu posicionamento. Entendi. Você hoje, você tem essa atividade que você faz dentro de um hospital de grande porte, né? Ali, normalmente, passa centenas de pessoas na tua mão, centenas de bebês na tua mão. Quando você faz um trabalho específico teu na área particular, a tua demanda hoje ela é maior e ela te suga muito mais porque a pessoa está trabalhando na parte particular ou dentro da área pública. Onde você tem mais dificuldade de atuar, né? Você, Júlia, o que você sente mais? De estar recebendo para trabalhar naquela parte particular e a pessoa vai te exigir muito mais do que está pagando ou na área pública? Então, para mim fica difícil comparar por ser áreas de atuação diferentes. Talvez fosse mais fácil de eu comparar se eu trabalhasse, por exemplo, numa UTI particular e numa UTI pública, né? Porque eu considero que o trabalho na UTI, ele demanda, mesmo sem precisar de nenhum pai, nenhuma mãe demandando, né? Então, é a criança que está te demandando 100% do tempo. É uma criança que está monitorizada, é uma criança que você vai ficar de olho se ela está desconfortável, se ela está conseguindo respirar ou se não está, se ela está conseguindo ficar numa boa posição no berço, se ela está conseguindo se alimentar direito. Então, eu diria que, assim, no ambiente de UTI, a criança me demanda muito mais do que no ambiente domiciliar, né? E
mais a criança do que a família. A família começa a demandar conforme eles vão, passa aquele período inicial de choque, assim, né, da internação e tudo mais, e a família vai tentando entender um pouco daquela dinâmica, né? Então, perguntando como é que tá a criança, como é que vai ser daí para frente, o que eles vão fazer em casa, se vai precisar continuar fisioterapia. Então, é uma demanda mais tranquila da família, né? Então, a demanda maior no ambiente da UTI é da criança, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu digo que assim, a gente chega de plantão, a gente não sabe o que vai encontrar. A gente não sabe que tipo de criança a gente vai encontrar, porque do dia para a noite pode mudar, né? Uma criança pode melhorar, uma criança pode piorar. Então, a gente sempre fica alerta dentro da UTI. Já no ambiente domiciliar, a demanda é muito diferente. Né? Tem ali uma criança que está estável, que está bem, que está no ambiente domiciliar, que não está precisando desse cuidado intensivo e dessa atenção que a UTI demanda. Né? E quando a gente pensa nesse quadro, a gente vai estar demandando, eu diria que, num primeiro momento, eu demando muito mais para os pais do que os pais demandam para mim. Porque como eu trabalho com esse formato de treinamento, então eu tenho demandas para os pais, né? Então, quando eu faço a avaliação, a primeira avaliação, eu já apresento o meu método de trabalho, né? Então eu já apresento para eles um cronograma, um planejamento de tratamento e o que é esperado durante a fisioterapia, como é que vai ser a sequência. Então, de tempo em tempo, a gente vai ter um atendimento em que a família vai estar junto. Então, a gente marca, por exemplo, o atendimento com os avós, com os tios, com o padrinho, com quem fica com essa criança. Né? Então, eu acho que nessa forma de trabalho, eu demando muito mais para os pais do que eles demandam para mim, entende? Porque eu costumo... Os pais ficam com tarefa de casa, né? E daí, esses pais, muitas vezes, eu peço para eles filmarem quando eles estão fazendo os exercícios com a criança, para eu ajudar, para eu tirar dúvida, para eu esclarecer, olha, o posicionamento pode melhorar aqui, pode fazer de outro jeito. Então, acaba que é um pouco inverso, porque eu tenho muita demanda para eles conseguirem estimular bem a criança, sabe? Então, por isso vai ficar um pouco diferente. Show de bola. Você vê tanta informação que às vezes a gente está do lado de cá, a gente não tem essa percepção, né? Agora, Sim. uma coisa que eu queria te perguntar também. A tua área, ela anda mais leve em relação à tecnologia ou está andando lado a lado hoje? Tu diz o atendimento em si? O atendimento em si. Tá. Então, o atendimento em si, a gente vai ter bastante opiniões diversas, assim, né? Então, eu já conversei com vários profissionais da físio que trazem, né, a questão da tecnologia para dentro do atendimento. Então, vamos imaginar o vídeo do celular, o tablet, a TV para dentro do atendimento. E tem profissionais que são um pouco mais resistentes a isso. A minha posição é de que, assim, eu sempre vou tentar não chegar na tecnologia, né? Tá. Porque eu não acho que a tecnologia, ela é exclusivamente nociva. Eu acho que ela tem bastante coisa positiva. Eu acho que ela pode ser utilizada de uma forma saudável, né? Então, a gente vai considerar o tempo que essa criança vai ser exposta à tecnologia, a gente vai considerar ao que ela vai estar sendo exposta, né? Então, hoje a gente tem recursos educativos, a gente tem jogos educativos, a gente tem músicas que não tem conteúdo impróprio para criança. Então, a gente tem sim um lado positivo da tecnologia. Só que o que eu vejo é que dentro da fisioterapia a gente tem muito recurso para entreter e brincar com essa criança sem precisar da tecnologia, né? Então, assim, em relação à brincadeira, em relação a brinquedo, hoje a gente tem muito recurso, né? Antigamente os brinquedos eram muito escassos, assim, né? Hoje a gente tem brinquedos já prontos, a gente tem brinquedos que a gente consegue fazer, né? Usando material reciclado, a gente consegue reinventar muito, né? Então, a minha primeira estratégia sempre é tentar buscar pelo brinquedo, né? Pela brincadeira, por uma atividade que seja divertida, que eu não preciso chegar na tecnologia. Porque acaba que, assim, a gente sabe que às vezes o pai e a mãe vai estar cansado, e daí no final do dia não tem mais aquela super energia de ficar brincando com a criança e talvez
coloque ali, por exemplo, um filme para essa criança assistir, ou um brinquedinho ali para ela ficar entretida. Então, o meu objetivo é deixar que fique para os pais esse momento. Se ele precisar desse recurso, ele tem esse recurso e eu não expus essa criança durante a físio, né? Eu não precisei demandar dele tanto a questão da tecnologia. Então, eu diria isso, assim, que eu acho que usando com equilíbrio, eu não vejo problema. Só que a minha estratégia sempre é tentar por outros recursos para deixar um ambiente mais rico para essa criança. Eu acho fantástico, porque assim, me posiciona da área que eu gosto, que eu me sinto confortável, que é justamente o que você está me posicionando, que é o contato, que é o ensinamento, né? A fala, a coordenação, que realmente é o calor humano, né? Que muitos deixaram de ter, né? E eu tenho que passar muito isso para ele. O Arthur é muito visual, né? Mas ele é visual da forma que a gente se pega, a gente se beija, a gente se enrola, né? A gente vai junto para justamente eu ter essa interatividade que está me passando aí do teu trabalho com ele. Então, quer dizer, já estou no caminho certo, já não estou errando tanto. Com certeza. E muitos pais, você que está mais ali com todos eles, eles não transpassam isso para o filho devido às situações deles mesmos, né? Então, eu acredito que você tem essas barreiras com os pais, né? Deles serem da área rural, por exemplo, ser uma pessoa mais seca, né? E aí, nessa parte, como é que você atua? Como é que você consegue se aproximar dos pais que não têm tanta informação, que trabalham, às vezes, em áreas precárias, só que eles têm que atuar para o filho ter um progresso, para o filho sair daquela área desconfortável que ele se encontra, que aí vem o seu trabalho de fisioterapia. Como é que você atua com esses pais? Assim, seja qual for o pai, meu primeiro contato com o pai é tentar entender qual que é a realidade deles, né? Entender o que ele tá percebendo de tudo que está acontecendo com a criança, né? Porque às vezes essa criança já é o segundo ou terceiro filho, às vezes ele já teve uma vivência anterior com um sobrinho. Então, num primeiro momento, eu não demando nada para esses pais, eu pergunto, né? Então, eu pergunto o que ele entendeu de tudo que está acontecendo, eu pergunto o que ele entendeu do que o médico disse, o que ele entendeu que a criança dele tem. Então, primeiro eu tento perceber qual que é a situação, qual que é a realidade dessa família, né? A partir do momento em que eu percebo qual que é essa situação, então, esse pai sabe que essa criança tá diferente da outra criança que ele teve, porque ela nasceu e foi para casa primeiro, e agora ele nasceu e ficou na UTI. Então, eu parto do conhecimento que esse pai me mostra que ele tem, e pode ser o mais simples possível, mas é um conhecimento, né? Então, eu parto desse conhecimento desse pai para chegar aonde eu preciso chegar com informação, né? E para chegar nessa informação, como ali não tem, os pais têm essa liberdade de ficar presente ali 24 horas por dia, muitas vezes é mostrando, né? Então, mostrando que essa criança está respirando um pouquinho diferente, eu mostro, olha pai, tá vendo que a respiração dele tá um pouquinho mais acelerada, ou tá vendo que ele tá um pouquinho mais irritado, tá chorando um pouquinho mais, ou o movimento tá um pouco mais difícil, a criança tá mais sonolenta. Então, num primeiro momento, eu tento ir mostrando para esse pai, no próprio filho dele, o que ele está apresentando. Porque se esse pai conseguir ir aprendendo e conhecendo como é que esse filho se desenvolve, fica muito melhor para ele quando ele sair dali, né? Então, é muito diferente se esse pai só vê essa criança como se fosse uma vitrine, assim, e não participar desse processo, porque daí, de repente, quando o médico chegar, olha, tu tá de alta, vai falar assim, tá, mas eu faço o quê, né? Se eu não aprendi nada nesse período todo, eu vou fazer o quê? Então, o objetivo é tentar quebrar essa barreira, né? Então, olha, pai, então tu pode pegar no colo. Tu já pegou? Tu sabe como pegar no colo? Então, nós vamos aprender agora, né? E daí, conforme eu vou abrindo essa conversa com os pais, eles também vão se sentindo mais à vontade de fazer perguntas, e seja a pergunta que for. Do tipo, tá, mas como é que eu vou fazer quando ele for para casa? Como é que eu vou pôr ele no bebê conforto? Ele pode ir pro bebê conforto? Como é que ele vai dormir em casa? Como é que eu vou saber se ele tá respirando em casa? Então, assim, os pais vão demandando, né? E a gente vai respondendo.
na maioria das vezes, a gente encaminha essas famílias. Então, às vezes vem família de longe. Ah, estava passeando em Florianópolis e ganhou o bebê aqui, depois vai para a cidade de origem. Aí a gente orienta, olha, quando tu chegar na cidade, tu vai chegar, vai